Na jornada da vida, há momentos em que nos sentimos desqualificados, esgotados e até mesmo esquecidos. Existe um personagem na Bíblia, um grande líder, Moisés, que passou por tudo isso, de príncipe do Egito a pastor no deserto, que acreditava que os seus sonhos haviam morrido. Fé, chamado e propósito, encarando os desafios da vida. Seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial. Eu te ajudo a descobrir e superar as dores que te paralisam e a traçar, aprender a traçar e conquistar os seus objetivos. Então vem comigo para mais essa incrível jornada. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar nele, mesmo quando não vemos saída. Moisés nos ensina essa lição de forma poderosa. Quando ele passou os 40 anos no Egito, ele tentou agir com as próprias forças, falhou e fugiu para Midian. E no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele acreditou que o seu tempo já havia passado. Mas Deus o chamou novamente, provando que a fé verdadeira não se baseia no que sentimos ou enxergamos, mas na certeza de que Deus cumpre as suas promessas. Moisés hesitou, teve medo, mas Deus lhe deu uma resposta transformadora. Deus disse: "Eu sou". E essa mesma resposta ecoa para nós hoje. Eu sou o Deus eterno, o Deus que foi, o Deus que é e o Deus que eternamente será. E eu quero te fazer uma pergunta: como podemos desenvolver uma fé que nos sustenta diante dos desafios? Queridos, a fé cresce no tempo de espera, porque o tempo de Deus é perfeito. Moisés tentou libertar o seu povo e falhou. Fugiu para Midian e ficou anos cuidando de ovelhas, aparentemente esquecido. No entanto, Deus estava o preparando. Quantas vezes nós nos sentimos frustrados porque algo que tanto desejamos não aconteceu no nosso tempo? Assim como Moisés, precisamos entender que o tempo no deserto não é tempo de castigo, mas de preparação. Você sabia que Deus molda o nosso caráter na espera? O silêncio de Deus não significa ausência. Ele está trabalhando em nós para o momento certo, fortalecendo a nossa fé. A fé enxerga além do medo. Quando Deus chama Moisés, imediatamente Moisés responde
com insegurança, dizendo: quem sou eu para libertar o povo? Muitas vezes, o nosso maior obstáculo não está na dificuldade externa, mas na dúvida interna. A fé não ignora os desafios, mas os enfrenta confiando no poder de Deus. A fé requer submissão. Deus manda Moisés tirar as sandálias. Isso simboliza humildade e rendição. A fé não é apenas querer as respostas, mas é estar disposto a obedecer antes de vê-las. Precisamos tirar tudo o que nos impede de confiar plenamente em Deus. A fé transforma os nossos limites em oportunidades para Deus agir. Moisés viu a sua incapacidade, mas Deus respondeu: eu estarei com você. A fé não é confiar em nossas forças, mas na presença de Deus conosco. Quanto maior o desafio, maior a oportunidade de ver Deus agir. A fé não espera condições perfeitas. Se Moisés esperasse se sentir pronto, ele nunca teria ido. Deus não prometeu facilidade, mas prometeu a sua presença. Fé é agir mesmo sem enxergar o caminho completo, porque confia de que Deus guiará cada passo. A história de Moisés nos mostra que a fé não é ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Quando Deus nos chama, Ele já preparou o caminho. Se você sente que Deus te chama para algo maior, não tenha medo. Não deixe com que o medo paralise a sua fé. Tire as sandálias, abandone as dúvidas e confie. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. A fé que transforma as vidas é a fé que obedece. Deus está na sua história e na minha história. E tudo que vivemos existe um propósito. Eu acredito piamente nisso. Nesses dias, Deus tem falado muito comigo sobre fé. Eu sempre faço um retrospecto da minha história, uma história de cura, uma história de superação, uma história de libertação. E sempre nos meus atendimentos não tem como não ativar a empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia solidária. Porque sempre, em cada paciente, eu me deparo com algo semelhante à minha história, a uma história de ressignificação. E quando eu penso em fé, porque a minha história é uma história de fé, e não tem como eu não trazer esse assunto, porque quando a gente vive uma história de fé, e você vive as superações, a cura, a libertação pela fé em Deus Pai, em Cristo, o seu Filho, e no seu Santo Espírito de Deus, não tem como a gente não querer compartilhar. Porque o desejo do nosso coração é que todos tenham essa fé. Todos desenvolvam essa fé. E quanto mais nós ativamos a nossa fé em Cristo, porque existe uma diferença muito grande. Muitas pessoas têm fé, mas em que você está tendo fé?
A sua fé em quê? A sua fé em quem? A fé que você tem surtido efeito na sua vida? Essa fé tem te transformado? Essa fé tem te proporcionado a cura? A superação? As ressignificações? A autodescoberta para a identidade? Então, você precisa avaliar a sua fé. A fé que transformou a minha vida é a fé em Deus, através do Filho, Cristo Jesus. É a fé que realmente transforma. Existe um poder sobrenatural na fé em Cristo. E nesse retrospecto da minha vida, da minha história, é algo que sempre me vem à memória, porque Deus, Ele traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E nós sempre precisamos trazer realmente à memória aquilo que nos dá esperança. Todos os feitos milagrosos que Deus fez, todos os feitos que causou em nós muita gratidão a Deus. E eu sempre me lembro o início dessa fé. O início da minha conexão com Deus, eu já dei algumas pinceladas aqui em alguns vídeos, mas o início da minha conexão com Deus foi aos meus 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade. Quando eu vivi uma situação, eu era uma criança, e eu passei a sofrer perseguições por importunações de assédio sexual. E aos 8 anos de idade, pela graça de Deus, eu lutei com um homem para que não acontecesse o abuso, efetivamente falando. E foi uma luta, como se fosse de homem para homem, de igual para igual. E essa força física que veio foi por uma necessidade de sobrevivência através de uma grande ameaça. E ali eu busquei força aonde não tinha. Humanamente falando, uma criança de 8 anos não tem força para lutar contra um homem. Mas, pela graça de Deus, pela fé, eu lutei. Porque uma criança de 8 anos, ali, eu decidi que isso não ia acontecer comigo. Eu não permiti. E eu guerreei. E joguei aquele homem no chão. E a partir daí, eu estudava numa escola católica de padres. E eu tinha aula de religião. E nessa aula de religião, eu ouvia sobre Deus. Eu não frequentava nenhuma igreja, eu vim de procedência católica, mas nós não cultuávamos e nós não vivíamos a religião católica. Mas ali eu comecei a ouvir acerca de Deus. Um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus onipotente, onipresente, um Deus amoroso. O que eu ouvi acerca de Cristo não é o Cristo que eu conheço hoje, mas eu ouvia acerca de Deus. E foi algo tão forte no meu coração, ouvir sobre Deus, por uma necessidade de uma criança
ameaçada o tempo todo, que se escondia e tinha medo de falar porque era ameaçada, não podia falar para as pessoas mais próximas, não podia pedir ajuda, socorro. Eu lembro que eu me agarrei a esse Deus que eu ouvia falar nessas aulas de religião. E como uma criança é espontânea, autêntica, a minha conexão com Deus se transformou num relacionamento. Um relacionamento íntimo, onde esse relacionamento ele foi cada vez mais estruturado por essa fé. E essa fé ela foi cada vez mais sendo fortalecida. É um Deus que é um Deus invisível, que outrora era um Deus abstrato, mas que por tudo que eu tinha ouvido falar sobre esse Deus, eu me refugiei nesse Deus, eu me apoiei nesse Deus, porque para mim, uma criança era a única saída que eu tinha, porque eu não podia falar para ninguém, eu era ameaçada. E eu comecei a falar com esse Deus, que até então era um Deus invisível, mas aquela fé já tinha sido ativada ao ouvir falar sobre esse Deus. Porque a palavra fala que Deus nos dá o dom da fé. Ele nos dá uma porção sem medida de fé. Então, naquele momento, eu me refugiando nesse Deus, eu já estava acreditando e dando um voto de confiança para esse Deus que eu estava ouvindo falar sobre ele. E ainda que aquilo que eu ouvia falar sobre ele não era algo tão profundo, realmente dentro de uma teologia mesmo da Bíblia, mas para uma criança era tudo que aquela criança naquele momento precisava ouvir. Então eu fui estreitando esse relacionamento com Deus e cada vez mais esse Deus ele foi se tornando tangível para mim. E eu fui confiando cada vez mais nesse Deus, confiando de que realmente Ele era soberano, que Ele era poderoso e confiando no amor dEle. Porque a partir do momento que eu comecei a ter esse relacionamento com Deus, onde eu abria meu coração, onde eu chorava, eu me escondia por medo e eu ficava ali conversando com Ele, pedindo socorro, pedindo ajuda para Ele. Eu sentia, era algo que era inexplicável, mas eu sentia que Ele estava me ouvindo, eu sentia a presença dEle e eu sentia que Ele estava me protegendo. E eu passei a ter uma esperança, a acreditar que nada mais daquilo ia acontecer comigo, o que tinha acontecido aos meus 8 anos de idade. E foi algo tão extraordinário que eu continuei sendo perseguida, mas sempre era de uma maneira que sempre no momento algo acontecia e eu sentia as mãos de Deus, Deus me protegendo. E mesmo eu em meio a certas torturas psicológicas por essas perseguições, eu sentia a presença de Deus. Eu sentia que Deus ia me proteger e que nem mal ia me acontecer. E eu confiava nisso plenamente. Então, foi uma experiência de fé que eu estava tendo ali com Deus. Porque eu me sentia correspondida por Ele. Isso, analisando hoje, tendo mais conhecimento acerca dele, sobre a palavra dele, os ensinamentos dele, hoje eu vejo que realmente é algo que foi sobrenatural. Então, a fé realmente
por si só, é inexplicável. Por isso que a ciência não consegue explicar a fé. A fé é para ser vivida. Você vive as experiências de fé. E cada vez mais, esse Deus que é a fonte da sua fé, Ele vai se revelando a você. E quanto mais você estreita essa intimidade, e eu quero te dizer que desenvolver um relacionamento íntimo com Deus está fora de qualquer fórmula, porque não existe, de qualquer protocolo, de rótulos. É algo muito íntimo e muito individual, onde cada um desenvolve esse relacionamento com Deus. Porque o que Deus tem com cada um é único e é especial. O chamado que Deus tem para cada um é único e é especial. É de maneira diferente. Então, é Ele que te chama. E como eu estava vivendo aquela situação, uma criança, Deus já sabia de tudo, porque Deus, Ele vem do futuro à nossa direção. Então, Deus já sabia, desde o ventre da minha mãe, antes dele me projetar, me criar, Deus já sabia como seria. Deus já sabia e Ele já tinha os planos dele traçado para mim, assim como Ele tem para você. Claro que nós temos o livre-arbítrio, mas Deus é um bom pastor, que Ele larga as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Então Deus, Ele não desiste de nós. Deus está sempre na nossa história. E ali essa fé foi sendo fortalecida. E sempre me vem à memória, sempre, é algo que é impressionante. Isso marcou tanto a minha vida, que sempre me vem à memória certos momentos que eu tive com Deus na infância. Eu morei em Santarém, Pará, no norte, e nós tínhamos uma fazenda, e eu sempre, a minha infância, eu fui criada num ambiente de natureza. E ali é muito rica, né? A biodiversidade, o ecossistema é muito rico. E eu ali tinha, eles chamam de igarapé, que aqui é córrego. Tinha igarapé, tinha redemoinho, e eu lembro que eu saía da sede e eu ia sozinha, sem o senso do perigo. Eu ia sozinha, peregrinando, explorando a fazenda. E eu lembro que eu parava ali naqueles igarapés, no redemoinho, e eu ficava ali tomando banho. Quando não, eu ficava deitada numa tábua, onde a funcionária ficava lavando roupa, e eu ficava ali deitada. E eu lembro que eu ficava ali por horas, conversando com Deus. Eram conversas de uma menina inocente, uma menina ingênua, que encontrou em Deus um refúgio por medo, por necessidade, um amigo, o seu melhor amigo, em que ela tinha a plena certeza, convicção de que podia confiar nesse amigo, e sempre tinha esperança de que esse amigo faria algo por ela, protegeria ela, porque o que eu mais pedia para Deus era proteção. Eu pedia para Deus me proteger, e eu sentia essa proteção. E eu sempre lembro desses momentos, sempre me vem à memória esses momentos que eu tinha com Deus, na natureza, inserida ali na natureza. É algo que foi único na minha vida. Eu já vivi momentos maravilhosos, mas esses foram únicos, foram os mais especiais na minha vida. Tanto é que isso vem constantemente à minha memória, sempre me marcou profundamente. Então, hoje, tendo conhecimento como psicanalista, uma das teorias que eu mais
me identifiquei, e é muito nessa teoria que eu trabalho. Inclusive eu falei no vídeo anterior, palavras que curam ou ferem, que é a teoria do psicólogo Carl Jung e psicoterapeuta, psiquiatra e psicoterapeuta, onde ele desenvolveu, ele criou a psicologia analítica. E eu trabalho muito dentro dessa linha da psicologia analítica, como psicanalista, porque eu acredito no poder da cura pela fala, né? Então esse é o lema da psicanálise, é a cura pela fala. E eu vejo realmente que isso acontece. Então, Carl Jung, ele fala sobre a criança interior. E hoje, eu sempre, nesse retrospecto, refletindo profundamente ali, nessa conexão com Deus, conversando, compartilhando sempre com Deus ali, agradecendo, adorando, glorificando a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele sempre foi na minha vida e sempre será, até meu último fôlego de vida, com a graça dEle, porque isso não é mérito meu, isso é a graça dEle, a misericórdia dEle, de estarmos com Ele, de decidirmos e escolhermos estar com Ele, é a graça dEle, porque Ele nos deu essa porção sem medida de fé, Ele nos deu o dom da fé, para que nós tenhamos fé nele, mas nós temos o livre-arbítrio, e isso é uma das coisas que Deus mais respeita, que Deus preza, é o livre-arbítrio que o ser humano tem, porque Deus, ele não impõe o seu amor, Deus, ele não impõe, mas Deus te chama, Deus te chama. Então, nós o aceitamos, nós decidimos e nos posicionamos em aceitá-lo, aceitar a viver essa caminhada com Ele, a viver esse relacionamento, a conhecê-lo, conhecer o amor e experimentar desse amor, porque existe poder nesse amor. E eu fui experimentando esse amor na pior fase, ali na infância da minha vida, para uma criança. Então, eu cresci com essa fé na minha criança interior. Embora a minha criança interior tenha sido muito ferida, muitas coisas aconteceram na minha vida, tragédias, rejeição, abandono, muitas coisas além desse evento. Tragédia comigo, perda numa outra tragédia, que eu já falei aqui em um outro vídeo. A dor da rejeição, do desprezo, palavras que eu ouvi muito na infância que me feriram e que fizeram eu acreditar por muitos anos na minha vida que eu não tinha significado nenhum. A questão de não se sentir amado pela rejeição, pelo abandono, da paternidade, enfim, muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo que eu vivia essas dores, um gemido na alma, eu tinha essa fé. Era algo que era inexplicável. Por mais que eu demorei muito vivendo todos esses eventos da vida e sofrendo bastante e tendo... não me conhecendo, não descobrindo verdadeiramente quem eu sou e quem eu sou em Cristo Jesus, não conhecendo a minha verdadeira identidade, mas mesmo assim, com tudo isso, com todos os padrões que foram desenvolvidos em mim, padrões emocionais, mentais, comportamentais, uma estrutura na minha psique, que foi muito abalada desde a infância e cresceu com uma estrutura muito fragilizada, mas ao mesmo tempo, nessa mesma estrutura, uma estrutura muito forte, que fez com que eu enfrentasse todos os desafios da minha vida
com resiliência. E eu quero te dizer que o que esteve sempre na minha estrutura, embora por um lado uma estrutura frágil, fragilizada, por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanta rejeição, abandono, por tantas palavras, por tanto falta de cuidado na infância, mas por um outro lado uma estrutura forte, uma estrutura que quando vinha as pauladas da vida encarava, pá! E o que está nessa estrutura é a fé. É a fé que foi construída nesse momento da infância. E isso ficou dentro de mim, essa estrutura. E hoje eu vivo a fé de uma maneira mais clara, mais madura e mais plena. Porque conforme eu fui conhecendo melhor esse Deus, através da palavra dele, dos ensinamentos dele, que ele foi se revelando melhor a mim, porque eu já tinha mais entendimento sobre a palavra dele, eu consegui discernir aquilo que muitas vezes ele tentava revelar a mim. E essa caminhada com ele, quando eu faço esses retrospectos e que me vem à memória, eu sei que é o Espírito dele que me traz à memória. E existe uma razão do Espírito Santo estar sempre trazendo à minha memória esses momentos com ele. Eu sempre tenho um discernimento, uma clareza muito maior das coisas que aconteceram comigo, do chamado que ele tem para mim, que hoje, com a graça dele, eu estou atendendo o chamado dele. Então, eu olho para trás com tanta gratidão e eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi, por todos os aprendizados que eu vivi, por todas as experiências que eu vivi, porque ali eu estava sendo como Moisés, eu estava sendo preparada, eu estava sendo treinada, eu estava sendo forjada. E o processo da cura foi algo extraordinário, de tudo que me aconteceu na infância, na adolescência, na fase da juventude. Então, cada vez mais, quanto mais você chega perto de Deus, quanto mais você vive essa experiência de fé com Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais Deus se revela a você e Deus te revela quem você é. E é algo extraordinário. E Deus, ele vai trazendo à sua memória passagens da sua vida e ele vai te falando, ele vai te dando discernimento. Filha, você viveu aquilo por causa disso, disso, disso. Hoje eu vou te usar em relação a isso. Então, a fé é o nosso combustível. A fé é tudo. O bem mais precioso que nós podemos ter é a fé. É a fé em Cristo Jesus. É a fé em Deus através do Filho. É essa fé. É essa fé que transforma. É essa fé que nos leva ao arrependimento. É essa fé que nos mostra quem nós somos verdadeiramente. É essa fé que revela quem é a sua criança interior, que traz à tona a sua verdadeira essência. Então, o caminho do autoconhecimento com a fé, em solitude com Deus. Eu não canso de falar sobre isso, porque tudo é através disso. Tudo é através disso. Eu posso trazer vários temas, falar sobre vários assuntos, mas tudo recai ao autoconhecimento, através da fé, através da solitude, dessa conexão com você mesmo em Cristo, conectado em Cristo. É algo poderoso, é algo que não tem explicação, é algo que é extraordinário, é algo que é tremendo.
Então, a fé, encarar os desafios. Deus, Ele permite, muitas vezes Ele coloca certos desafios na sua vida, porque Ele está te provocando, Ele está provocando a sua fé. A sua fé. Tudo é pela fé em Deus. E a sua fé não é mérito seu, é graça dele. É Ele que vai desenvolvendo a sua fé quando você se permite. O que depende de você é o livre-arbítrio, é você se permitir. Mas Ele sempre está de braços abertos para você. Ele sempre está na sua história. E quando você é resistente e você continua sofrendo, você continua quebrando a cabeça, recebendo as pauladas da vida e sendo resistente, preso num orgulho, um orgulho ferido, onde você não quer se render, Ele fica ali. Ele ainda está cuidando de você, porque Ele te chama. Ele tem propósito para a sua vida, Ele tem promessas. Ele está sempre presente, esperando a oportunidade, o momento certo de você não suportar mais, de você perder as suas próprias forças e você se render a Ele. A melhor coisa que eu fiz foi, de verdade, eu me render a Ele. Quando entrei numa depressão profunda, por toda essa carga do meu histórico. Então, queridos, a fé é algo que não tem explicação. Eu quero finalizar aqui deixando Hebreus 11, de 1 a 3. E eu vou ler aqui para você. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho, assim como Moisés, Abraão, Isaque, Jacó e todos eles, grandes homens de fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, está em Gênesis, o princípio. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que se vê, o mundo, toda a criação, nós vemos e foi feito por aquele que não é visível aos nossos olhos, mas é visível em todos os seus feitos. É visível em nós, reinando em nós, transformando-nos, restaurando-nos, nos curando, nos libertando. Aquele que, por mais que seja invisível, ele se torna tangível. A Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, ao nosso amigo, auxiliador, querido Espírito Santo de Deus, a Trindade, toda honra e toda glória para a Trindade, para o nosso Deus Pai, que me ama e que te ama incondicionalmente, independente de quem você seja, independente do que você faça, Ele te ama. Para nós é muito difícil compreender esse amor, mas quando nós nos permitimos conhecer esse amor,
você passa a entender até o seu último fôlego de vida, porque Deus é mistério. Esse amor é mistério. Existe poder em tudo isso. Existe poder na cruz. Um beijo no seu coração. Ative a sua fé. Dê um voto de confiança ao Pai. Descanse no Senhor, o nosso Deus. Rasgue o seu coração para Ele. Fala tudo, como uma criança, assim como eu fazia quando era criança e que eu busco fazer hoje. Porque hoje a gente pensa para falar, uma criança, geralmente ela não pensa para falar. Ela fala realmente aquilo que está dentro dela. Então, busque. Deus vai te responder. Deus está olhando para você. Deus não está em silêncio. Ele está na sua história. Se eu te ajudei, espiritualmente falando, na sua fé por Deus, na sua confiança por Deus, se existe alguém que está precisando ouvir esse vídeo, está precisando ouvir uma palavra de fé, compartilhe esse vídeo. E até os próximos vídeos.